Podemos entender melhor o que pode ocorrer nessas negociações no sábado, já que o cessar-fogo de 2 semanas foi intermediado pelo Paquistão, tornando Islamabad um centro raro de diplomacia direta entre Washington e Teherã. Ambos os lados agora se preparam para negociações de alto risco previstas para começar lá no sábado. Para comentar, temos Ahmed Quraishi, jornalista e apresentador de TV, direto de Islamabad. Ahmed, como o Paquistão conseguiu, de última hora, garantir até uma trégua temporária de 2 semanas entre lados com diferenças tão grandes? Sim, Nicole, eu vi muitas análises sobre por que, de repente, o Paquistão está no meio de tudo isso. Mas para aqueles que realmente vêm acompanhando o relacionamento entre o Irã e o Paquistão nos últimos, sei lá, 4 décadas, sabem disso. O Paquistão, pelo menos nos últimos 20 anos, tem realmente atuado como mediador em relação ao programa nuclear iraniano, entre o Irã e o Ocidente, especificamente os Estados Unidos, e às vezes também em conflitos entre o Irã e os Estados Árabes do Golfo. Então, isso não é surpreendente para quem vem acompanhando, mas para o resto do mundo, isso se tornou público de repente agora, obviamente, e o que está em jogo é muito maior neste momento. Então, esse é o motivo pelo qual o Paquistão está no meio. A influência que o Paquistão tem. Bem, o Irã tem relações ruins com todos os vizinhos e também tentou desestabilizar o Paquistão, você sabe, usando grupos por procuração. E você sabe, um dos principais grupos por procuração da Guarda Revolucionária Iraniana que lutou na Síria, a Brigada Zainabiyun, na verdade foi formada dentro do Paquistão, da própria comunidade xiita paquistanesa. O Paquistão reprimiu e impediu o recrutamento iraniano, gerando muitas tensões. Há apenas alguns anos, a Guarda Revolucionária Iraniana disparou mísseis dentro do Paquistão e o Paquistão retaliou enviando caças para bombardear dentro do Irã. Então, o relacionamento não tem sido dos melhores, sabe? Não foram os melhores vizinhos depois de 1979, mas sempre mantiveram um canal de comunicação e isso está sendo realmente muito útil agora nessas conversas. Com essas conversas previstas para começar no sábado em Islamabad, o que exatamente podemos esperar? Você menciona o que o Paquistão pode oferecer aos dois lados, mas como Islamabad pode ser um mediador eficaz entre esses países com lacunas tão grandes? Bem, muito crédito, na verdade, aos oficiais paquistaneses que conseguiram realmente convencer os iranianos. Porque, se você se lembra, na última semana, os iranianos tentaram evitar ir a Islamabad. Então, eles não, você sabe, aparentemente disseram para alguns outros interlocutores, não para os paquistaneses, provavelmente para os egípcios, talvez para os turcos, disseram para alguém que não queriam estar em Islamabad. Estamos prontos para conversar com os Estados Unidos. Podemos fazer isso em outro lugar, talvez no Catar, talvez na Turquia, Istambul, quem sabe, mas não em Islamabad, por qualquer motivo. Podemos discutir isso depois. Mas os paquistaneses conseguiram pressionar os iranianos e fazer com que pelo menos concordassem em vir. E eles ainda estão tentando voltar atrás. E como o seu convidado escreveu muito bem, eles estão cumprindo, digamos assim, um cessar-fogo que na verdade não é um cessar-fogo. Eles ainda estão atacando os Estados Árabes do Golfo. Eles estão fazendo outras coisas também. Eles ainda estão ameaçando fechar o Estreito de Hormuz novamente. Talvez nem apareçam em Islamabad se Israel não parar as ações contra o Hezbollah e o Líbano, e assim por diante. Então os iranianos ainda estão dando esses pequenos sinais, assustando todo mundo, especialmente os paquistaneses. Nós podemos ou não aparecer em Islamabad, mas o Paquistão realmente espera que, se eles aparecerem, se os iranianos aparecerem em Islamabad, acho que o Paquistão realmente espera fazer apenas duas coisas. Primeiro, talvez conseguir que os iranianos ofereçam concessões suficientes para que as negociações, as conversas, o processo continuem além do prazo de 15 dias. Esse é o primeiro ponto. E segundo, talvez convencer os iranianos a considerar um novo futuro. Deus sabe, talvez até transformar o regime deles, sabe? Fazer a transição de um regime revolucionário e insano que depende de grupos por procuração para um país normal. Ter relações normais. Usar a riqueza do petróleo deles para, sei lá, reconstruir o país. Os paquistaneses estão esperançosos de que, reunindo os iranianos em Islamabad, possamos conversar pessoalmente e tentar convencê-los. Vamos ver o que acontece. Ahmed, e quanto aos estados do Golfo, como eles veem a possibilidade dessas conversas,
caso consigam conter a ameaça do Irã imposta a eles, especialmente no último mês e meio? Acho que muita gente no Paquistão ficou meio surpresa inicialmente ao ver muitos dos Estados do Golfo realmente apreensivos. E vou ser muito diplomático ao usar a palavra apreensivos. Não vou usar uma palavra mais dura. Alguns estavam apreensivos com as conversas em Islamabad, então oficiais paquistaneses entraram em contato em caráter reservado com os Estados Árabes do Golfo para dizer: sabe de uma coisa? Vocês farão parte de qualquer acordo. Não pode haver um acordo com o Irã sem que vocês, Estados Árabes do Golfo, realmente tenham sua participação, independentemente de quais sejam suas queixas, que elas sejam atendidas. Acredito que os Estados Árabes do Golfo estão atentos. Eles estão incentivando os paquistaneses, mas também estão dizendo: sabe de uma coisa? Nós faremos parte de qualquer acordo que vocês, paquistaneses, intermediem entre o Irã e os Estados Unidos. Não podemos ficar de fora. Sofremos o suficiente por 47 anos. Estamos sendo prejudicados por esse regime desde 1980. Então, precisamos participar de qualquer acordo. Então, é realmente um tipo de diplomacia muito difícil que os paquistaneses estão tentando. Os árabes do Golfo estão observando de perto e vamos ver o que acontece. Todos vamos acompanhar neste fim de semana. Ahmed Quraish, ótimo tê-lo hoje na i24 News English. Obrigada.